Flusão classificado para a semifinal. Gostei da partida, mas tem algumas coisas que me incomodam, mas me incomoda muito sério. E eu quero conversar com você. Não é uma questão do Zubeldia, ok? Por mais que eu fale e que eu exponha essa minha observação, aparentemente pode pensar que é só em relação ao Zubeldia, mas não é em relação ao Zubeldia. É em relação à estrutura do clube, a diretoria, a treinador, porque outros treinadores já passaram por lá e, como é que eu vou dizer, o método é sempre o mesmo, cara. E isso me assusta e me preocupa. Mas eu vou conversar com vocês sobre isso e quero saber a orientação de vocês, a opinião de cada um, saber o que vocês pensam a respeito disso. Vem comigo que eu passo tudo para vocês. Diga lá, mano velho, mais uma vez obrigado pelo carinho, é muito bom tê-los por aqui, família. Uma terça-feira abençoada para todos e desde já quero convidar vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho, depois fazer aquele comentário inteligente que só você sabe fazer e compartilhar com mais amigos tricolores para que eles possam receber o nosso trabalho, fazer parte dessa reflexão, ok? Desde já, deixo meu muito obrigado a você, querido, muito obrigado mesmo, tá? Família, vamos lá, tem coisas que me incomodam, mas vocês vão me entender e quero saber se vocês acham que realmente pode ser diferente, como eu estou pensando, ou se desse jeito é mais seguro. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. Um jogo perigoso, certo ponto perigoso. Porque o Tinoco faz um bom jogo, Flávio Tinoco, excelente treinador, é um dos nomes fortes da nova geração de treinadores. Ele já vem ralando há muito tempo, já levantou o Caxias, agora está com o Bangu fazendo uma boa campanha. Então, eu vejo o Bangu com alguns bons valores. O goleiro do Bangu é muito bom, evitou uma goleada, com certeza, defesas milagrosas. Lembrou o Fernando Henrique salvando muito com o pé. E naquela época eu vi algumas pessoas criticando o Fernando Henrique. Só defende com o pé, meu irmão, não interessa. O que interessa é que a bola não entre, né? E ele foi muito eficiente quanto a isso. Salvou, no mínimo, umas 3 ou 4 chances ali que Deus me livre. Mas o Fluminense foi bem. Uma boa desenvoltura. Demorou um pouco para entrar no jogo. O time realmente só acordou, só entrou no jogo depois do tempo técnico, né? Que aí o Zubeldia fez algumas mexidas, jogando o Savadino mais para um lado, a Canóbio para o outro, fazendo uma, como é que eu vou dizer, um aperfeiçoamento do esquema ofensivo e nós acabamos fazendo os gols. Primeiro, um belo gol do Savarino, gol de inteligência, achou espaço vazio, achou uma bola de segurança, tirou de todo mundo, sorte que o zagueirão não tocou nela, perdeu o tempo da bola, mas bola de inteligência do Savarino, muito inteligente. Depois veio o gol do Canóbio, que chutou, a bola desviou no zagueiro e entrou. Eu deixo aí um aspas para a cara do John Kennedy, cheio de medo do juiz anular o gol, falando que a bola bateu nele. A cara do John Kennedy, cara, é impagável. É muito engraçado a cara que ele faz. Eu não. Tá? E por final, a jogada do Santi Moreno ali com o Serna, pênalti. E o Maestro, como sempre, preciso, seguro. Maestro é sacanagem, 3-1. Então a equipe foi bem, né? O Guga foi muito bem. René, cara, repito, o Arana ter boa vida com o René ali, vai ganhar aquela posição vai ser difícil. E o René tá sendo osso duro de roer, parceiro. Né? Cara, o Bernal jogou muito. E lembra que eu falo para vocês que o Bernal tá doido para acertar um petardo de fora da área. Ele bate muito bem com as duas, tanto com a direita como com a esquerda. E a esquerda não é boa. Vocês viram que pancada linda no travessão? Aquela bola merecia entrar, né, irmão? Foi um crime. Um crime aquela bola não ter entrado. Como eu falo aqui, cara,
Bernal vem subindo de produção a cada jogo. Por isso que eu pedia para o Bernal não ser vendido. Bernal, na minha concepção, hoje é titular absoluto. É titular absoluto. Por quê? O Fluminense ganha 2 vezes com o Bernal. Ganha primeiro num jogador de mais pegada de contenção, né? Porque o Martinelli, quando o Bernal não está, o Martinelli faz essa função com maestria. Com maestria. O Martinelli marca muito. Só que o Bernal é originário da posição. E a segundo motivo que eu gosto mais do Bernal pelo volante é que o Martinelli rende muito mais na dele, né, cara? Martinelli é um monstro de jogar futebol. Martinelli é um ídolo do Fluminense. Ontem ele resolveu fazer igual o Ganso. Ele recebeu do René e deu um tapa com nojo, igual o Ganso faz. Deixou o próprio Ganso em boas condições, só que o Ganso bateu por cima. Quando eu vi no primeiro lance, eu achei que o Ganso tivesse deixado o Savarino. Mas eu fui ver que não, que era o Martinelli, que deu um tapa lá Ganso. Falei, meu irmão, que coisa é essa? Martinelli agora tá metendo uma de Ganso. O moleque jogando demais, demais. O próprio Ganso foi bem, fica nítido que ele ainda carece de ritmo de jogo. Ok? Mas foi bem, foi importante ele jogar até o final. Ganso precisa realmente de ritmo de jogo. Né? Nosso ataque, o Canório de sempre, muita raça, vontade, determinação, mas na jogada ofensiva sempre erra aquele último passe, mas foi bem. JK, muito voluntarioso, guerreiro demais, foi bem. Savarino, porra, contra o Bangu, Savarino tinha que ser mais incisivo. Ok? Esse papo de Savarino titular pode até ser, mas ó, vai demorar bastante. E para poder emoldurar o que eu estou falando em relação ao Savarino, o Soteldo entrou, jogou muito menos tempo e foi muito mais efetivo do que o Savarino. Criou chance de gol, finalizou, só não fez gol porque o goleiro salvou, fez muita assistência. Soteldo entrou e jogou demais, cara. Soteldo entrou e foi bem superior a Savarino. Então, o Savarino vai levar um tempo, o que vale que nosso elenco é bom. E o Savarino vai ter esse tempo para resgatar a condição física dele. Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa, até porque eu não sei nem se ele vai ser titular. Ok? Eu acho que o Soteldo está com muita vontade, está pedindo passagem. Aquela má impressão que o Soteldo nos deixou na época de Renato, desde quando o Renato saiu, o Soteldo cresceu muito de produção. O ano passado, eu já falei isso outras vezes, ele se machucou em alta, estava jogando muito quando se machucou, né? E voltou muito bem. Então vale um pouco mais de atenção, um pouco mais de boa vontade com o Soteldo, que o cara quer jogo. Estou gostando de ver. Ok? Agora, tá aí, 3-0, resultado garantido. Vamos fazer a semifinal contra o Vasco. E eu faço um apelo à minha torcida. Galera, 2 coisas que tem que ser faladas. Primeiro, Fluminense igualou o recorde de 1942, Dondino Vieira. 16 vitórias em casa. Ok? Você não vai ver a mídia enaltecendo isso como deveria. Isso é um feito muito difícil de ser alcançado. Se fosse o time da panela, o time da imprensa, o time do sistema, eles estavam todo dia no jornal divulgando isso. Olha lá, 16 jogos seguidos em casa e tal. Como é o Fluminense, eles tentam abafar. Dar uma noticiazinha lá e ninguém fala mais nisso. A gente sabe como funciona. Porém, não se engane. Em algum momento nós vamos perder. Futebol é isso. Não estou gorando, ok? Eu não acho que seja contra o Vasco. Não acho. Eu acho que a gente passa contra o Vasco. E passa com moral. Eu acredito. Mas, quando acontecer essa derrota, tenham certeza que a mídia vai vir doido para dar porrada no Fluminense e para jogar a torcida contra o clube. Por quê? Eles querem apagar essas 16 vitórias de qualquer jeito. Querem que isso caia no esquecimento o mais rápido possível. Porque tudo que dá moral para o Fluminense, eles não querem divulgar. Imagina você, faz um exercício de pensamento aí. Imagina se é outro clube aqui, do Rio. Vocês sabem quem?
que estivesse com 16 jogos, 16 vitórias dentro de casa. Os últimos 16 jogos em casa fosse vitória. Imagina como é que estaria mídia falada, escrita. E não tem esse papo de torcida. A torcida é a própria imprensa. Ok? A torcida é a própria imprensa. Se a imprensa agora divulga isso com ênfase, em grande escala, vai empolgar mais os torcedores. Mas eles não fazem isso. Eles só ficam no murmurinho ali, ó, tá, 16 vitórias, parabéns, tu cala a boca. Justamente para não inflamar a torcida. Se é o oposto, Mas por que eu falo isso? Porque nem tudo são flores, irmão. É um clube de futebol. Só existe 3 resultados. Então, quando a adversidade chegar, como a rapaziada não está muito empolgada agora, também não vamos ficar muito irados com as derrotas. Isso faz parte do futebol. Vamos ter cabeça tranquila, cabeça fria e vamos botar os pés no chão. O trabalho do Zubeldia está sendo maravilhoso. Isso que nós temos que reconhecer, ok? Isso é apenas carioca também. Carioca, ok? Só para deixar esse alerta aí em aberto. E por falar justamente por ser carioca, é que eu quero trazer para vocês a minha maior preocupação. A minha maior preocupação. Eu já vi isso ocorrer várias vezes, com vários treinadores, e isso me incomoda muito. Eu até fiz uma colinha aqui, e isso me incomoda muito. Ontem o Zubeldia levou a campo Fábio Guga, Ignácio Freitas e René. Bernal, Martinelli e Ganso. Canóbio, JK e o Savarino. Então, obviamente que ele poupa James, Samuel Xavier, me poupou a Costa e me poupa o Serna. Beleza, até aí tudo bem. Mas eu vou ser sincero para vocês que me incomoda ver eles poupados, porém relacionados. Isso me incomoda. Se eles foram poupados, é porque tem que ter um trabalho de carga. Então vou ser bem sincero para vocês. Quando tem um trabalho de carga, o cara é poupado para ter uma preservação, irmão, só em estar no voo, só em estar viajando, só em estar no ônibus, isso já cansa. Isso já cansa. Se o cara estivesse em casa com a família, a mente dele estava mais tranquila. Ele iria acompanhar o jogo, ia estar fazendo contato, ia apoiar de longe, mas está em casa com a família, está mais light. O próximo jogo, a bateria vinha mais carregada. Viria mais carregada. Aí eu faço a pergunta para vocês. O Zubeldia enaltece o nosso elenco e elogia, fala que adora ter um elenco grande. Aí eu faço aqui um balanço rápido. O James, em vez de levar o James para o jogo, eu levaria o David Schultz. Em vez de levar o Samuel Xavier para o jogo, eu levaria o Júlio Fidelis. Aberração, Júlio Fidelis foi relacionado. 3 laterais direitos relacionados. Guga, Júlio Fidelis e Samuel Xavier. Se o Júlio Fidelis foi relacionado, para que levar o Samuel Xavier? Já que a intenção era poupar ele. A Costa, se a Costa foi poupado, por que levá-lo para o jogo e não levar o Lescano? E aí, para mim, você tem o caso do Serna. O Serna, nós temos vários jogadores ali para ocupar aquela parte. Savarino que entrou, tem o Soteldo, tem o Santi Moreno, tem o Riquelme, tem um monte para jogar ali. Mas aí vem a coisa que mais não, né? É uma das que mais me deixa indignado. Nós temos só o JK de centroavante no momento. O Everaldo foi embora, o Cano só volta no final do mês, nós não temos outro centroavante. Então o que ocorre? Nós temos um centroavante no Sub-20 que eu peço aqui há muito tempo. Que é o Kevin. Mas eu me refiro ao Kevin de Souza Nascimento, centroavante do Fluminense do Sub-20, tem 19 anos. Me refiro a esse Kevin. Esse é centroavante, é homem de área, é goleador. É um homem que fica ali para
dá uma sustância ao ataque. Eu sempre sugeri esse jogador. Por quê? Porque ele é centroavante nato. Mas aí o Zubeldia me leva o jogo o Kevin Samuel. Kevin Samuel é um centroavante, mas também joga pelo lado do campo. Igual a isso, nós já temos o Serna no elenco, que ele está fazendo isso com o Serna. Aí eu faço uma pergunta: por que não levar o centroavante de origem, que é o que nós estamos precisando, e já até começar o jogo com ele, porque precisa descansar o John Kennedy, e me levo o Kevin Samuel? E por que levar o Kevin Samuel, levar o garoto para passear, e não usar o Kevin Samuel para jogar? Não dá oportunidade para o garoto. Se o jogador não tem oportunidade no Campeonato Carioca, contra o Bangu, com todo respeito ao Bangu, mas há de se entender que vamos pegar pedreira na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores. Mas se no Carioca contra o Bangu, a base, ou jogadores que são pouco utilizados, não tiverem brecha, quando terão? Aí depois a gente perde o jogador, aí vai falar que ela também nunca mostrou nada. Não, ele não teve oportunidade. Mais uma vez, o Lescano poderia estar no banco ali, pô. O Lescano poderia ter entrado, como entrou o Acosta. Porque, família, pensa bem comigo. Eu quero muito tocar nessa tecla. Quero muito. Por que que a gente tem que mudar essa mentalidade? Nós temos que ajudar o clube. Não é o Zubeldia, não. É o clube. Porque envolve o Zubeldia? Envolve. Só que isso já é uma norma do clube há muito tempo. Eu faço uma pergunta para vocês. Entrou o Serna e entrou a Costa. Certo? Qual a importância do Serna e do Acosta para o time hoje? Eu acho enorme. Eu acho muito grande. Aí eu fico pensando numa coisa. Graças a Deus não aconteceu. Família, não é agora, pelo amor de Deus. Mas temos que ter cabeça fria e pensar em todas as possibilidades. Um jogo do Carioca, que não é o campeonato mais forte da temporada, pelo contrário, é o mais fraco, em que nós estamos ganhando do Bangu de 3-0, qual a necessidade de entrar com a Costa e com o Serna? Se Deus me livre e guarde, um desses jogadores que entraram para jogar 15, 20 minutos, um jogo ganho já, e se um deles sai machucado e perde a temporada? Olha a perda que nós teríamos. Eu acho que o sinônimo de elenco grande é justamente para evitar coisas como essa, cara. Eu acho que é muito mais jogo pegar um cara que não tem oportunidade e botar para jogar nesse momento. Até porque, galera, vou ser bem sincero para vocês, o nosso elenco não é ruim. Nosso elenco é bom. Só que tem muitos jogadores ali que estão sem ritmo de jogo nenhum. Aí depois falar, pô, mas já vai botar o cara tá mal, o cara... Irmão, o cara só está sem ritmo de jogo. O cara só está sem ritmo de jogo. Eu não tenho a menor dúvida, dou um exemplo para vocês, que daqui a pouco o Wallace Davi vai virar titular no Botafogo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já bato na tecla do Bernal há muito tempo. Bernal assumiu a titularidade, olha como é que ele está jogando. E o Bernal há pouco tempo não questionado pela rapaziada ali que fala de Fluminense ali na mídia, os tricolores que falam de Fluminense, caindo na cabeça do Bernal, torcendo o Bernal ser vendido. Ah, mas porque ele não é utilizado. Ele não é utilizado porque o treinador não quer. Ou a diretoria não deixa, eu não sei qual é o conceito. Eu não sei qual é o conceito. Isso aconteceu em outras posições. Outras posições já aconteceu. Fluminense com o jogo, tem o Léo Jansen disponível. Me pegava o Wagner, que tem 17 anos. E o Léo Jansen, que já jogou no profissional e tal, nem relacionado era. Renato fez isso. E depois, além de cometer esse erro, para mim é um erro gritante,
né? É um erro gritante. Mas aí eu acho que é do treinador. Porque se trouxe da base é porque a diretoria liberou. Mas se eu tenho um sub-20 ali, se eu tenho o Léo Jansen, que já jogou no profissional, por que eu vou levar um garoto sub-17? E aí vem a cereja do bolo da idiotice. Durante o jogo, o lateral se machuca, ele olha para o banco, olha para o garoto e me improvisa o Guga na lateral esquerda. Quando é questionado por que ele botou o Guga na lateral esquerda, se ele tinha um jogador especialista da posição no banco, ele me solta a pérola. Não é que é muito novo, fica com medo de queimar. Então pra que levou pra porra do jogo? Por que não levou o Léo Jansen, que é mais velho? Então essas coisas já acontecem há muito tempo. E nós temos que ter cuidado com isso. O nosso elenco ali é muito bom. É muito bom. Então, se você pega hoje, que está mais à frente, um Soteldo para fazer a vaga do Serna, vai fazer com desenvoltura. Vai fazer com desenvoltura. Se você pega um Santi Moreno que está subindo de produção, ontem fez outra boa partida, é muito ofensivo. Você pega o Riquelme, é só dar ritmo de jogo, dar confiança. São duas coisas preciosas que o jogador precisa. Ritmo de jogo e confiança. O jogador, quando entrar, ele tem que ter a certeza que não só o treinador, como os companheiros, confiam no potencial dele. Isso é um trabalho da comissão técnica. Agora, eu particularmente acho muito arriscado essa situação. Eu acho que a Costa e Serna correram o risco desnecessário. Assim como outros. E eu também acho que podia ter um pouquinho de bom senso, apesar do Guga ter feito uma excelente partida, mas eu acho que um jogo definido 3-0 e tal, podia ter sacado o Guga, que já estava cansado, e ter dado minutagem para o Júlio Fidelis. Outra coisa que eu acho também. Mas eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês concordam com essa minha observação ou não. Ok? E para finalizar, família, eu quero deixar aqui um forte abraço ao meu conterrâneo caxiense, Flávio Tinoco, que está fazendo um excelente trabalho à frente do Bangu. Treinador da nova geração, que está muito bem. Moleque de Xerém, ok? Tinoco já jogou pelo Fluminense. Já fez gol no profissional com o passe do Romário. Não acredita não? Tá aí. Fez gol no profissional com o passe do Romário. Tinoco, porra, é um ser humano fantástico. Tricolor raiz. Muito tricolor. Parabéns, Tinoco, pelo teu trabalho. Que Deus abençoe sempre. Que esse trabalho com certeza vai dar muitos frutos. Vai vir muita coisa boa pelo caminho, pela sua carreira. Ok? Família Tricolor, obrigado pelo carinho da atenção até aqui. Um forte abraço. É sempre muito bom estar com vocês. Não esqueça, deixa o like e nunca se esqueça. Tamo junto, Fusão, lealdade tricolor, infinito. Até a próxima. A gente se vê por aí.